nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, queridos ouvintes que nos acompanham pela rádio, então hoje celebramos o maior, o principal e o centro de todo o mistério da nossa fé, que é a ressurreição de Cristo. Nosso Deus está vivo e vitorioso. Ressurgiu e a morte não tem mais poder sobre ele. A festa da Páscoa vem ser o centro, o princípio e a principal celebração do ano cristão, por vários motivos. Num primeiro motivo, nós podemos pensar que com a ressurreição, Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, manifestou em si toda a soberania e poder de Deus. Então a ressurreição mostrou que de fato o homem Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Isso é o principal chamado que nós temos ao pensarmos na ressurreição. É a principal prova da divindade de Jesus Cristo. Porque aqui nós vemos a soberania e o poder de Deus sobre a vida e sobre a morte. Sobre a morte e sobre a vida. Quando Deus é Deus de verdade, Ele tem esse poder. Tem essa autoridade, tem esse senhorio sobre a vida e a morte. Isso depende de Deus, a vida e a morte. E Jesus Cristo, com a sua ressurreição, exatamente manifestou isso. A morte não o deteve, o sepulcro não o deteve, mas está vivo. Vivo e ressuscitado. E a morte já não mais tem poder sobre ele. Então, num primeiro momento, um primeiro chamado de atenção, ao celebrarmos a ressurreição como festa principal do ano cristão, principal da Igreja Católica, fundada pelo mesmo Jesus Cristo, é a sua ressurreição. Não existe celebração mais importante e central para nós. Por causa desse primeiro motivo, divindade, soberania, senhorio de um Deus sobre a morte. Deus, se é verdadeiramente Deus, Ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor e Salvador, manifestou isso. E num segundo momento, nós podíamos chamar a atenção com relação à verdade da nossa fé. Como São Paulo, na explicação sobre a ressurreição, ele disse: Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. É inútil a vossa fé. E estarias ainda no vosso pecado, se ele não tivesse ressuscitado. Então aqui nós vemos o poder de libertação, a vitória de Cristo. Então um segundo momento, um segundo chamado, é Deus que vence a morte e nos dá também, com Ele, o poder da vida. E aí nós temos sentido, temos razão de viver como Ele nos convida a viver, de crer naquilo que nós então lemos e pregamos. Isso só tem consistência, só tem real verdade se Cristo ressuscitou. E Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou como primícias dos que morreram. Como o primeiro daqueles que um dia morreram. Então Ele foi o primeiro a ressuscitar daqueles que morreram. Aí nós pensamos desde Adão e Eva, os primeiros a morrer. Mas Ele foi o primeiro dentre os homens, dentre os seres humanos, a ressuscitar. Isso tornou então princípio, esperança para mim, como um cristão. Terceiro ponto, terceiro chamado, esperança cristã. Esperança de um dia eu com Ele ressuscitar também, se eu vivo a sua vida. E aí nós somos chamados, olhando para o Evangelho,
E o detalhe do evangelho que nós escutamos tantas vezes, que o anjo então, conversando com as mulheres, ele disse: eis o lugar que o depositaram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis, como disse. Tem um sentido, tem um significado. Ele vos precede na Galileia, lá na Galileia o encontrareis. O Papa ontem, na Vigília Pascal, ele destacou exatamente esse ponto. E é muito interessante, porque é um chamado exatamente a viver uma renovação espiritual. O voltar à Galileia, o voltar ao princípio da fé. Para os discípulos e para nós. Toda a celebração pascal, toda a celebração anual da Páscoa, somos convidados, de fato, a renascer, a renovar, a escrever uma nova página, com um novo motivo, com um novo entusiasmo para viver aquilo que o Evangelho nos exige. Isso é voltar à Galileia e buscar Cristo lá na Galileia, lá no princípio da minha conversão, no princípio daquele dia em que eu me senti tocado pela palavra de Deus, me senti tocado pela graça, e aí eu me decidi ser cristão de verdade, ser um católico que não seja só de presença na igreja, presença nos movimentos, presença na associação, mas seja um católico que viva o Evangelho. Presente, muitos estão presentes. Tocados por Deus, uma conversão sincera, nem todos. E quando nós tocados, diz o Papa, somos convidados a voltar a esse princípio, a Galileia. Princípio do dia em que eu senti tocado por Cristo. E aí eu me converti. E aí estou aí há tantos anos me esforçando para viver, para levar um testemunho de vida. E por isso, o voltar à Galileia é exatamente também aquilo que diz São Paulo na Epístola aos Coríntios. Purificai-vos do velho fermento, para que sejais uma nova massa. Celebremos, pois, a festa não com o fermento velho. Na Quaresma purificamos o fermento velho desse ano passado. E aí nós somos convidados a celebrar com os ázimos da pureza e da verdade. Isso é voltar à Galileia, voltar ao princípio, voltar ao retorno, lá no meu batismo também, onde estive purificado na pureza e na verdade. Sou convidado hoje, ao celebrar o principal mistério da nossa fé, sentido único da nossa vivência e do cristianismo, voltar à pureza e buscar em tudo a verdade. É o convite de voltar à Galileia. É o convite de escrever uma nova página. É o convite de decidir-se um pouco mais generosamente por Deus. Vou buscar mais ainda agora, depois dessa Páscoa, a minha santificação. É a santidade, é a vontade de Deus, santificação. Vou deixar minha vontade, que é o fermento velho, eu vou buscar a santificação. E para isso eu preciso buscar mais ainda a presença de Cristo, buscá-lo na Galileia, buscá-lo onde ele vai se encontrar, se fazer presente, onde ele se faz presente, buscá-lo. Vamos buscá-lo para que aumente em nós a graça da santificação. Busquemos ele aonde ele se encontra presente. E nós, como católicos, sabemos onde ele se encontra presente. Nós sabemos que ele se encontra presente de um modo totalmente especial, na Eucaristia, nos sacramentos, na confissão, onde ele me abraça, me acolhe, me perdoa, concede a sua misericórdia. Sabemos que nós o encontramos na leitura da palavra, sabemos que nós o encontramos na vivência dessa mesma palavra, do Evangelho, dos mandamentos. Nós nos encontramos com Deus aí. Deus se faz muito real e presente no meu coração, na minha alma, quando eu estou vivendo aquilo que Ele está me colocando para mim viver. Nós sabemos que nós o encontramos verdadeiramente na oração. Um momento de oração, um momento de um encontro totalmente pessoal com Jesus.
Então que voltemos para a Galileia. Voltemos ao princípio de restauração de nossas forças espirituais, e aí nós vamos de fato celebrar essa festa com a verdadeira alegria que ela nos convida, com verdadeira aleluia de exultação, pois este é o dia que o Senhor fez para cada um de nós. Alegremos-nos e nele exultemos, mas que exultemos buscando a presença de Cristo, buscando cada vez mais a santificação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.